Canal Trabalhador está de volta e conosco nos estúdios, Dr. Alan Titonelli Nunes, procurador da Fazenda Nacional e presidente do Sindicato Nacional dos Procuradores da Fazenda Nacional. Dr. Titonelli, bom dia, bem-vindo, alegria tê-lo aqui. Bom dia, bem-vindo também, grato pelo convite de estar participando aqui do Canal do Trabalhador. Esclareceu o pessoal de casa o que é e o que faz exatamente, quais as atribuições da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional? Bem, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, ela é um órgão vinculado administrativamente ao Ministério da Fazenda e tecnicamente à AGU, e é o órgão responsável... Vinculado, mas sem subordinação? Isso, isso. Ela tem independência? Tem independência, uma certa independência. E é responsável pela recuperação dos créditos em dívida ativa da União e pela defesa da União nas matérias de natureza fiscal, seja no que tange ao aspecto judicial, como no que tange ao assessoramento jurídico nessas matérias. Quantos procuradores tem hoje a PGFN, né? Isso, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Hoje temos cerca de 1.900 procuradores em atividade, de um quadro total que deveria ser de 2.400. Então, temos um déficit de cerca de 500 procuradores ainda. Quase 30% mais ou menos. Isso, né? mais ou menos. Me diga uma coisa, a gente vê tanta tese, não é minha área de direito tributário, né? Mas muitas teses discutidas contra a União, contra estados, municípios, né? Qual é a principal tese discutida hoje? Qual a principal derrota da União nos últimos tempos? E qual o principal ganho que os senhores tiveram para a União? Bem, eu acho que vamos começar do aspecto positivo, né? Positivo, os ganhos. Os ganhos. Depende de que lado. Da sociedade, né? Pelo aspecto da sociedade, nós podemos citar aí algumas causas aí, ultimamente. Uma das causas importantes foi a questão da vitória da tese do crédito prêmio do IPI, recentemente, que economizou os cofres da União cerca de 300 bilhões de reais. Podemos dizer também, no âmbito de 2010 e 2011, se somados, temos aí cerca de 40 bilhões de reais recuperados em débito inscrito em dívida ativa da União. Se nós somarmos... Através de execuções fiscais. Isso. Se nós somarmos aí os últimos 10 anos, nós vamos ter, a cada R$1 investido no órgão, houve um retorno para a sociedade de cerca de R$175. A PGFN, como um órgão, ela se paga em 19 dias de trabalho. Então, esses todos são aspectos superavitários aí do órgão. Que maravilha, parabéns. E a estrutura para o trabalho dos procuradores é boa, é deficitária, há reclamações? Bem, eu acho que a gente tem bastante a evoluir, há vários déficits aí. Se nós formos citar como exemplo, os outros órgãos do Poder Judiciário, o Ministério Público, que também são comparáveis, assim, nós podemos dizer que há um déficit muito grande. Na magistratura, por exemplo, tem cerca de 19 servidores para cada integrante da magistratura. Na PGFN, a gente não tem nenhum servidor para atender nossas demandas, né? Falta uma carreira de apoio efetiva, né? Como é que os procuradores fazem? Se viram sozinhos? Hoje, vamos poder dizer assim, o procurador da Fazenda Nacional é xerocopiador, ele é motorista é telefonista, é recepcionista. Tudo, faz tudo ao mesmo tempo. Isso faz com que acabe minorando o tempo naquilo que o procurador de melhor. Atividade fim, na né? atividade fim, exatamente. Quer dizer, é um xerocopista muito bem remunerado e às vezes um procurador mal remunerado, né? É verdade, é verdade. É mais ou menos por aí. E essa é a nossa luta, justamente ter uma melhoria desse quadro de apoio, né? E também uma integração do sistema de informática, que hoje a gente está muito aquém aí ao sistema de informatizado da Justiça, principalmente com a grande virtualização das demandas hoje ocorridas no Brasil. Uma curiosidade, se for que são vinculados administrativamente à Fazenda e tecnicamente à AGU. E fisicamente, como é que são as instalações? Existem prédios apartados ou estão vinculados a algum órgão desse? Geralmente no Brasil todo nós ficamos dentro do prédio do Ministério da Fazenda. Há alguns lugares que estão fora do prédio do Ministério da Fazenda, mas esse também é um ponto que eu acho que a gente pode melhorar. Junto à Receita Federal ou nada? Isso, junto à à Receita Federal. Na maioria dos locais no Brasil é junto à Receita Federal. E a estrutura física é boa para o trabalho? Razoável, vamos dizer assim. Eu acho que há muito que melhorar. Eu vou lhe contar um caso que ocorreu comigo no Rio de Janeiro. Nós tínhamos visita de um auditor fiscal do trabalho, no escritório no Rio de Janeiro. E ele fez exigências assim, ao meu ver, até
estapafúrdias talvez, né? De condições de trabalho, um apoio para os pés para cada funcionário, a medição de decibelímetro, né? Em cada baia de trabalho, um ambiente onde trabalham 80 advogados, ele queria os decibéis de cada baia, a questão de laudo do ar-condicionado, uma série de coisas, inúmeras exigências, né? Eu perguntei, eu posso levar o nosso termo de defesa depois no seu gabinete? Ele falou, não, mas eu passo aqui para buscar. Não, mas eu posso levar no seu gabinete, por quê? Eu queria saber se o senhor tem essas condições de trabalho lá. Aí ele riu e falou que ele não tinha, né? Ele próprio não tinha. Então a gente vê que no serviço público, de uma forma geral, existe uma precariedade, né? Eu acho que se for comparar com o relato que foi feito aqui agora, eu acho que nós estamos na penúria. Me diz uma coisa, do ponto de vista remuneratório, o senhor falou sobre o superávit, quer dizer, o ganho que vocês trazem à União e, em consequência, à sociedade. E vocês são bem remunerados? Bem, nós temos algumas lutas, principalmente pelos paradigmas constitucionais. É uma carreira de Estado, né? E é uma carreira jurídica. É uma função essencial à justiça e nós saímos, né, a AGU como todo, ela saiu proveniente do papel de defesa do Estado que o Ministério Público Federal exercia, né? E o artigo 29, parágrafo 2º, dizia que aos membros do Ministério Público poderiam integrar aquele novo órgão criado, que era a AGU. E quando nós temos um dispositivo nesse sentido, é lógico que o legislador não ia possibilitar alguém ir para um órgão e nesse órgão ganhar menos. Né? E, na verdade, hoje é uma disparidade muito grande em relação principalmente ao Ministério Público. Nós ganhamos cerca de 70% do que ganha um membro do Ministério Público, além das condições estruturais e prerrogativas bem aquém também. E a luta é pela equiparação com o Ministério Público? Os senhores participaram desse movimento grevista recente que ocorreu? Participamos, não chegamos a fazer greve efetivamente, mas nos mobilizamos e nos solidarizamos pela briga não só da questão remuneratória, mas também por essas questões estruturais e principalmente pelo desrespeito à revisão geral anual, que eu acho que o governo federal foi muito intransigente, né? Foi muito ditatorial nessa luta com o servidor. E qual foi o ganho da greve? Em termos econômicos? Econômicos foi um ganho geral para praticamente todas as carreiras, né? Foi um reajuste de 5% por ano, né? Dando um total de 15,8% até 2015. Ao longo de 3 anos, né? Foi um bom ganho ou muito longe do que vocês esperavam? Foi bem longe do que a gente esperava, porque se fosse corrigir somente a inflação dos 3 últimos anos que nós não tivemos correção, teria que haver um ganho, aí, uma recomposição, né, de cerca de 30% da remuneração. Então, não houve uma recomposição da remuneração efetiva. Algumas carreiras não aderiram ao acordo, permanecem em greve, continuaram digladiando-se com o governo federal, né? Como é que o senhor vê isso? Foi uma atitude inteligente, eles terão mais oportunidade de negociar talvez uma condição melhor, ou o senhor vê que essa intransigência no acordo os deixou sem rumo e talvez não consigam nada melhor e não sabem se sai da greve e permanece, como é que fica? Como é que o senhor, como sindicalista, vê isso? Bem, primeiro, acho que avaliar a conduta de outros é um pouco complicado. Agora, a grande maioria aderiu ao acordo. Exatamente. Né? Quem não aderiu ficou meio que sozinho agora, né? Eu acho que a premissa do governo para quem aderiu ao acordo foi ter um tratamento isonômico. E isso foi o que o governo disse durante as negociações. Então, se não houver um tratamento isonômico, justifica também nós retomarmos qualquer tipo de negociação. Então, assim, eu não vejo vantagem em ter ficado de fora do acordo, de repente, por conta que, pelo menos, vamos dizer assim, temos 5% assegurado no ano que vem com um governo intransigente. Agora, se houver um aumento maior para qualquer uma outra carreira, nada obsta que continuemos a nossa luta. Que as demais retornem ao movimento grevista. Exatamente. Então, o senhor acha que, na sua visão, e aqui é apenas uma opinião e não crítica, né? O senhor vê que as carreiras que não aderiram ao acordo podem ser prejudicadas? Aí depende muito também das questões individuais, porque no acordo como um todo tiveram questões estruturais que também foram negociadas, né? Então, de repente, as situações estruturais dessas outras carreiras estejam mais deficitárias das que aderiram ao acordo. Então, não dá para fazer uma análise assim tão conjuntural nesse sentido. Além da questão salarial, quais as principais
reivindicações hoje da categoria? Bem, eu acho que um pouco hoje nós já havíamos dito um pouco anteriormente, a necessidade de criação da carreira de apoio para dar o devido suporte, né, e ter uma eficiência administrativa maior. Essa lei orgânica da AGU, cujo projeto está na Câmara Federal hoje, ela prevê alguma coisa nesse sentido ou não? Tem muito pouco de prerrogativa e isso é uma preocupação nossa. Inclusive tem alguns pontos que nós estamos trabalhando para aperfeiçoamento e até alguns pontos para serem retirados do projeto que a gente considera como ruins. Mas ela cria essas carreiras de apoio também ou não? Não prevê isso? Não prevê isso. Como é que se negocia isso, se não negocia na lei orgânica? Se negocia com o governo, inclusive esse foi um compromisso do governo no nosso acordo, a criação da carreira de apoio, que é uma briga antiga nossa e houve um compromisso por parte da AGU e do planejamento de fazer o encaminhamento dessa lei com a criação dessa carreira de apoio ainda esse ano. Perfeito. Nós vivenciamos algumas semanas aí, eu creio que um movimento que não houve precedente na história recente da República, e talvez em toda a história da República, né, em que praticamente quase que a unanimidade do Serviço Público Federal se uniu nesse movimento grevista, né? E essa união das carreiras típicas de Estado, das carreiras essenciais ao Estado, como é que foi essa experiência? Foi salutar? Essa união deve permanecer para futuras reivindicações? Como é que o senhor vê isso? Bem, a gente tem que avaliar pelo antes e depois. O antes era o governo Dilma dizendo que não ia dar nenhum aumento para os sangue azuis, vamos colocar assim, que seriam as carreiras de Estado. E o depois foi uma consequência de pelo menos vir uma proposta que não atendeu a recomposição remuneratória, mas foi, enfim, o que foi possível chegar a um acordo com o governo devido à sua intransigência. Mas avaliamos que o governo foi muito intransigente e ditatorial e que se não fosse essa união não teríamos conseguido nem uma proposta nesse sentido por parte do governo. E uma crítica que a gente tem que fazer em relação a isso é que, apesar de toda essa luta, o governo ainda deu um percentual maior aos cargos em comissão, principalmente os maiores, DS5, DS6. Então, acho que quem é sangue azul nessa história toda são os grandes comissionados do governo federal. Esse percentual maior para os comissionados significa quanto? 25%, principalmente para os DAS maiores, né? Quanto mais sangue azul, o aumento maior, então. Não quis privilegiar o servidor, infelizmente. Doutor Titonelli, obrigado pela entrevista, obrigado pelas informações. Parabéns não só ao senhor, mas a todos os seus colegas, pelo brilhante trabalho que tem feito em prol da sociedade. E o Canal Trabalhador é um espaço aberto. Sempre que houver novidades e reivindicações, é só ligar para a nossa produção e estamos de braços, portas e corações abertos aqui para recebê-los. Obrigado, agradeço a oportunidade de estar expondo aqui as questões atinentes à Procuradoria da Fazenda Nacional.